sou Thiago Teixeira. Oi, eu sou Thales Ribeiro e hoje você está no Pentecast, o lugar para você aprender, ser inspirado e trazer as convicções da palavra de Deus para a tua vida. Aqui você vai ver muitos testemunhos, orações e vai poder se fortalecer. Hoje temos um convidado muito especial que com 16 anos ele começou a entender que Deus tinha uma obra linda em sua vida. E mesmo com insegurança, medo, ele foi lá e cumpriu o ID e a vontade de Deus. De mercados a vendas online para vários lugares e pregações. Estamos com ele, nosso primeiro convidado, Diácono Leonardo. Seja muito bem-vindo. É uma honra te trazer aqui. A paz a todos. Gente, é uma honra muito grande. Para quem não me conhece, hoje estou Diácono Leonardo. Pertenço à Assembleia de Deus do Senhor em Cristo, lá na Barra de Guaratiba. É uma honra estar com meus amigos evangelistas Thales, meu amigo Thiago, que são grandes homens de Deus, de referência, para estar falando da palavra hoje. É uma honra muito grande. Na verdade que a gente não é merecedor de nada, pelo contrário. Mas aprove o Senhor hoje a gente está aqui. E Jesus bem disse no Evangelho segundo ele escreveu João, capítulo 15, verso de número 5, ele vai dizer que sem mim nada poderias fazer. Então eu já quero primeiramente tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa oportunidade. Desde já eu agradeço também a vocês pela oportunidade de estar aqui. Gente, é uma honra muito grande, vocês não têm noção. A gente está um pouquinho nervoso, aí a perna treme um pouquinho, porque a verdade que falar da palavra é uma responsabilidade muito grande. Mas é uma honra, eu já muito grato. Gratidão a todos. Primeiro convidado, né? Então já o nervosismo vem mesmo, mas já estamos se acostumando já. Agora o Thales já vai começar com a primeira pergunta, Thales, bora? É muito importante porque estava falando de João, capítulo de número 15, onde a palavra do Senhor diz que sem Ele nada a gente pode fazer, né? E isso é interessante para poder trazer para as nossas vidas, da gente entender aonde Deus começou a comissionar o teu ministério. Cara, assim, às vezes a gente tem a percepção que o ministério ele começa em lugares grandes, o ministério ele começa onde está todo mundo vendo, mas na realidade meu ministério começou numa consagração, uma consagração onde poucas pessoas iam, por incrível que pareça, mas foi aonde Deus foi me desenvolvendo. Gente, eu não sabia nem falar, eu tinha dificuldade de fala, A primeira oportunidade que eu tive, eu me tremi todo, quase chorei na frente de todo mundo, porque o nervosismo era muito grande, mas de lá para cá o Senhor foi nos dando oportunidade e foi direcionando o caminho que a gente deveria seguir, os locais que a gente deveria pisar, o que eu deveria falar. Então, assim, o meu crescimento se deu em uma consagração onde muitas pessoas não davam nada, mas foi onde o Senhor começou a me dar crescimento. Perfeito. E o importante é saber também dos desafios, que a gente enfrenta no início dessa caminhada. Tanto que a gente tem alguns níveis de testemunhos, o Thiago, eu, de pessoas que no início não acreditam na nossa chamada ministerial. Tu passou por isso? Teve algum tipo de problema, embate? E como é que você conseguiu combater? Porque hoje em dia a gente já te vê pregando em alguns lugares, até tanto que eu tenho meio com a dificuldade de falar depois de você. Mas e aí, como é que foi? Cara, a verdade é que existe, acho que dentro de todo ministério existe as pessoas que desacreditam, A verdade é que e a maioria das vezes não são nem pessoas de fora, são pessoas que são de perto, Pessoas que viram o que Deus fez na nossa vida, viram a transformação de Deus, viu como a gente era no passado e como a gente se encontra hoje, mas ainda assim continua desacreditando do que Deus vai fazer, do que Deus tem feito, da onde Deus vai nos levar. E isso acontece. A gente olha para a luz da Bíblia, das Sagradas Escrituras, a gente percebe isso. A história de José, por exemplo, quem desacreditou do sonho que ele tinha, do projeto que Deus confiou a ele, foram os próprios irmãos. Uhum. Então, a gente já começa a perceber que muitas vezes no início da chamada, existem pessoas que vai desacreditar, vai desdenhar do que Deus depositou na gente, só que, e a maioria das vezes são as pessoas que estão mais próximas da gente. Então, assim, só que o importante não é o que as pessoas dizem, mas é o que Deus decretou. Perfeito. Então, assim, eu sempre fiquei muito com aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu não tenho muita preocupação, pelo menos eu não tenho muita preocupação com o que as pessoas acham a meu respeito. Mas eu tenho uma preocupação muito grande acerca e a respeito do que Deus diz ao meu respeito. Sim. Então, assim, teve muitas pessoas que desacreditaram, sim, e doeu, cara, porque a verdade é que quando é de pessoas próximas, a gente isso machuca. Uhum. A verdade é que as pessoas que estão do nosso lado conhecem a nossa história, sabem o que Deus fez na nossa vida, tem feito, deveriam ser as pessoas que apoiam, deveriam ser as pessoas que falam, cara, Deus mudou mesmo, vai continuar aí nessa força porque Deus vai ser contigo. Então eu acredito que deveriam ser as pessoas que ajudam, mas não ajudam, muitas vezes. Só pelo contrário, só aponta, só critica, mas ainda assim Deus ele continua dando crescimento. Então assim, o importante é a gente continuar ouvindo a voz de quem chamou a gente e continuar seguindo.
Como você lida com as inseguranças? Porque tem muito isso, né? Ainda mais no nosso meio jovem, a gente é muito inseguro, a gente tem um medo de falar algo, da forma que vai chegar ao ouvido da pessoa. Como você lida com a insegurança? Cara, eu já pensei muito acerca disso, assim. Já teve momentos de eu chegar dentro do quarto e eu falar que, cara, pô, eu não era capaz, tipo assim, porque eu olhava, às vezes a gente se... acho que o que prende muito a gente, o que traz muita insegurança é a comparação, né? Eu acho que não é visto como uma doença, mas a doença do século dentro da igreja é a maldita comparação, onde a gente olha para pessoas que têm 30 anos de ministério e a gente tem 2 meses e a gente quer comparar, cara, que poxa, eu não sou igual aquela pessoa, eu não prego igual, eu não falo igual. Então, às vezes a gente acaba se diminuindo por conta disso, isso causa insegurança. Então, acredito que assim, eu comecei a tratar minha insegurança quando eu parei de me comparar. Então, assim, às vezes a gente assiste, pelo menos eu tinha muito costume de assistir pregadores famosos, que pregavam muito a palavra, que tem bastante conhecimento. E não é ruim, isso não é ruim, não é bom. Só que é bom quando eu uso aquilo ali para me espelhar, não para ficar me comparando. Então, assim, eu preciso entender que eu não posso me comparar com uma pessoa que tem 30 anos de ministério. Eu que estou começando há 2 meses, 2 anos. Então, assim, é um caminho, é um trajeto. Um dia eu vou chegar lá também. Então, eu preciso entender que hoje o que eu estou plantando, um dia eu vou colher. Então, assim, a gente vai galgando a cada dia a esse caminho. Então, assim, eu aprendi a lidar com a insegurança dessa forma. Eu não me comparo com ninguém. Eu fico naquilo que Deus me deu e para mim basta. Perfeito. E isso é interessante porque realmente a nossa maior dificuldade é olhar para o ministério a qual o Senhor plantou nas nossas vidas e não se comparar, porque Deus é multiforme e graça, então Ele vai usar cada um de uma maneira. Às vezes a gente gosta muito de um jeito pentecostal, mas a gente é mais calminho. Então tem que trazer a mensagem da forma que assim Deus quer que a gente traga, né? Então eu acho isso bastante interessante até para quem vai estar assistindo futuramente, de entender bastante sobre o jeito que Deus quer usar. E qual em outra área da igreja que você se identifica? Ou qual era, antes da pregação, se foi já a pregação, aquele teu desejo do coração? Ou teve alguma outra área que tu queria fazer e não deu certo dentro da igreja? Cantor. Cara, por incrível que pareça, cara, por incrível que pareça, brincadeira essa parte, eu já pensei, mas realmente não é o meu dom. Assim, eu sempre gostei muito de teclado e violão me pegava muito, né? Tanto que hoje eu tenho um teclado em casa, às vezes eu toco, mas eu não toco muito, meu negócio é a palavra mesmo. Às vezes eu tento correr, mas eu fico ainda com a palavra. Mas era algo que, assim, antes de eu começar a pregar, eu falava assim, não, caraca, eu quero tocar também, eu quero chegar também. Mas hoje não é realmente o meu foco. Eu já percebi que não é aquilo ali que Deus quer de mim. Embora às vezes a gente dá uma arranhada ali para ajudar, fazer alguma coisa, né? Mas eu fico ainda com a palavra porque foi o ministério que Deus me deu. Amém. A palavra. Tipo assim, a gente quando tá na igreja, a gente tem que ajudar de tudo, né? Porque eu tô na salinha das crianças, aí eu tô na mídia. Então é bom você ter um pouco de tudo isso também. Mas quando foi que você entendeu de fato que o seu chamado era a palavra? Porque assim, claro que você já deve ter pregado já desde os 16 anos que você tá nessa jornada, mas quando você, pegou e falou assim, caramba, acho que é isso que Deus quer pra mim, isso que Ele reservou e preparou pra mim. Teve algum momento específico ou não? Foi só fluindo e você, acho que é aqui mesmo que eu tenho que ficar? Cara, eu acho que a confirmação de um ministério existe dentro de um momento de negação. Quando a gente começa a negar e falar, cara, isso não é isso. É porque toda pessoa que se nega é porque ela entende que ela não é capaz se não for pela graça de Deus. Isso. Então, a pessoa que ela se sente o suficiente para fazer algo é uma pessoa que ela acha que ela não é dependente de Deus. Não, eu sou bom, eu sou cara, eu faço, eu posso. Só que sem Deus a gente não pode, sem Deus a gente não faz, sem Deus a gente não consegue. Paulo diz que é tudo por meio dele, é tudo por causa dele, é tudo por ele. Então, assim, eu acredito que o momento de negação parece que é o ponto de partida para que a gente entenda que Deus tem algo com a gente, né? Eu pego, por exemplo, a passagem de Jeremias, quando Deus olha para ele no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer que Deus vai olhar para ele e vai dizer, Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da mata te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Deus olha para ele, libera uma palavra, ele revela a promessa que Deus tem para a vida dele. Qual é a promessa? Eu vou te dar as nações como profeta. Só que entre a palavra liberada e a promessa cumprida existe o processo. E no meio desse processo, onde começa a existir levantes, pessoas duvidando, pessoas apontando, perseguindo, a gente vai ver que no capítulo 20, a partir do verso de número 7, que agora ele vai olhar para Deus e vai dizer, peraí, Senhor, isso aqui não é para mim não. Eu não vou mais pregar não. Eu não vou mais fazer o que tu mandou não, porque não é para mim. Tem gente me perseguindo, falando mal de mim, tem gente me caluniando, isso aqui não é para mim. Então ele começa a entrar em negação e ele fala, não quero mais fazer a tua vontade não.
Aí no versículo 9 ele vai dizer assim, não falarei mais no teu nome, não cantarei mais, não pregarei mais, não orarei mais a ti. Então o que ele está entendendo é, o Senhor, ele vai dizer, ele mesmo diz isso, o Senhor me persuadiu, o Senhor mentiu para mim, o Senhor disse que era meu ministério, o Senhor disse que o Senhor estava comigo, só que agora tem gente me perseguindo, tem gente falando mal de mim, isso aí não é para mim não. Então ele começa a entrar em negação. Só que na mesma hora que ele diz que ele não iria mais falar do Senhor, a Bíblia diz que vem um fogo que queima os ossos dele. E ele fala assim, eu quero parar de falar do Senhor, mas toda vez que eu penso em parar, eu já estou falando de novo. Todas as vezes que eu penso em parar de cantar, eu estou cantando de novo. É por isso que a gente costuma dizer que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque Deus confiou algo. Então, ainda que você negue, aquilo ali te atrai. Então, existia momentos que eu estava em negação, né, e falava, cara, isso aqui não é para mim. Eu não quero mais falar da palavra. Mas eu sentava na cadeira, não sei se vocês já passaram por isso, né? Thales que tem já esse negócio com a palavra também, o Ministério da Palavra, acho que ele vai entender um pouco melhor. Mas eu sentava na cadeira e eu sentia o meu coração queimando, eu falava assim, cara, eu preciso de uma oportunidade. E não é porque eu queria aparecer, mas é porque o coração queimava e falava assim, cara, pera, eu tô com uma palavra aqui e Deus colocou no meu coração, tu sabe que é Deus está falando contigo, tu sente aquele incômodo do coração queimando. E eu senti, embora eu não quisesse estar lá, eu senti o coração queimando, eu falava, cara, eu não posso parar, eu quero falar de Jesus. Então, às vezes, eu não tinha oportunidade, mas quando acabava o culto, eu chamava alguém e começava a falar da palavra que Deus colocou no meu coração. Já que eu não vou pregar lá, eu prego aqui. Então, assim, eu acredito que a negação é uma confirmação de que Deus tem algo na sua vida, né? É um momento de negação. Isso mostra a dependência em Deus, e eu passei por isso. Eu falei para Deus que não pregaria mais, né? Existem momentos que eu ainda falo, né? Eu falo assim, eu não quero mais pregar, não quero ir mais para lugar nenhum. Aí Deus levanta alguém, ou Deus mesmo fala comigo, pode ir que eu sou contigo. Vai em tal lugar que tu vai pregar. Aceita o convite de fulano. Aí às vezes eu falo que eu não vou pregar, eu oro e daqui a pouco tem gente, não sei quantas pessoas me ligando. Então assim, eu acredito que a confirmação realmente de um ministério, para mim pelo menos, foi em momentos de negação. É onde realmente testifica se é mesmo para você ou se não é. Interessante que tu trouxe o capítulo de número 20 de Jeremias, e aquele sentido lá do povo estar perseguindo e de estar acontecendo algumas coisas ao contrário, porque a gente acha que o ministério ele é flores, né? A gente acha que a gente vai acessar o ministério, não. Eu levantei a mão para Cristo e agora tudo vai andar em perfeita retidão, mas pelo contrário, né? Toda vez que a gente se propõe a fazer a obra do Senhor, ela traz alguns obstáculos para a gente poder passar, algumas guerras, algumas provas. E é isso que testifica de que realmente a gente está a caminho daquilo que o Senhor quer. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, se não me falha a memória, Paulo, quando está falando com aquela igreja, vai falar, vocês estarem sendo perseguidos é a evidência que vocês estão no caminho certo. Então a perseguição é a evidência de que a gente está trilhando o caminho a qual o Senhor quer. Se não tiver levante, esquece, a gente está fazendo a vontade de Satanás, né? E outra coisa que tu falou é essa coisa de o coração arder para poder fazer a vontade. Quantas vezes eu também falei que não acessaria mais o ministério, mas passava 2 dias depois, já estava eu aceitando os convites para poder pregar. Mas assim, como é que você consegue... A pergunta que eu tenho é como é que você consegue vencer as lutas que tem por conta desse teu chamado e quem foram não, mas como é que foi o teu início em relação às pessoas que te ajudaram a começar o teu ministério? Cara, são 2 perguntas basicamente, né? Mas eu vou tentar responder de uma vez só. Cara, todo ministério, tem gente que acha que o ministério começa quando você recebe um cargo. Isso. Né? Eu vou te dar um exemplo, Atos 3. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo ao templo a hora da oração da hora nona, né? Às 3 horas da tarde. E quando eles passam pelo pórtico de Salomão, e quando eles passam pelo pórtico de Salomão, a Bíblia diz que ele vai ver um aleijado, um paralítico, ele sendo carregado até o portão formoso, ou porta formosa. Eles vão colocar aquele homem ali. Esse homem já tinha autorização para estar ali, para pedir esmola naquela porta. Então a gente vai perceber que agora a Sagrada Escritura mostra isso para a gente, que Pedro e João ele vai se dirigir àquela porta, e aquele homem agora já esperando receber algo deles, uma esmola, uma moeda, né? Eles vão, Pedro, é muito interessante, Pedro vai chamar a atenção e vai dizer, olhe para nós. E quando ele olha, Pedro vai dizer, e talvez ele está esperando assim, cara, ele vai me dar alguma coisa, ele está vendo a minha necessidade, ele vai me dar alguma coisa. E Pedro vira para ele assim, parece que nesse dia Pedro estava muito crente, mano.
Pedro vira para ele assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E, cara, é muito interessante que a necessidade do paralítico é o quê? É prata ou ouro, ou talvez comida. Se ele não tem prata, ele não tem ouro, o que ele tem? Se ele não tem o material que o paralítico ou o aleijado precisa, o que ele tem? E esses dias eu estava orando ao Espírito Santo, cara, eu tenho falado muito isso na minha igreja, e eu estava orando ao Espírito Santo, o Espírito Santo me deu uma resposta. O que comissiona a gente para um início de chamada ministerial não é cargo, não é título. O que comissiona alguém para um início de chamada ministerial é poder do Espírito. É isso. Você vai perceber que Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22, Jesus vai virar para os discípulos e vai soprar e vai dizer, recebeis o Espírito. Agora, quando a gente olha a perspectiva do Espírito, Gênesis capítulo 2, versículo de número 37, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer para a gente que essa perspectiva de soprar tem a ver com vida. Na criação, Jesus soprou, trouxe vida. Ezequiel 37, por exemplo, quando mais uma vez ele sopra, traz vida no meio do vale. Então, assim, a perspectiva do Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22, é vida. Só que agora eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus vira para o discípulo e vai dizer, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, primeiro ele libera o Espírito. Só que tem pessoas que têm o Espírito, mas não têm a manifestação do Espírito, não têm poder do Espírito. Eu ter o Espírito e ter acesso ao poder do Espírito é diferente. Então eles tiveram acesso ao Espírito, tiveram acesso à vida. Mas e o poder do Espírito? Então Jesus agora, após a Bíblia diz que após aparecer por volta de 40, aparecer ressurreto, ele passa por volta de 40 dias com os discípulos e no 41º ele dá uma ordem, ficar em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder. Então Atos 2, o poder desce sobre eles e Atos 3 eles começam a exercer o ministério. Então assim, e quando eles sobem ao templo, eles estavam cheios do Espírito. Só que também cheio do Espírito, eles ainda têm a dependência de Deus. Isso. Eles estão cheios do Espírito, mas estão subindo ao templo a oração da hora nona para orar. Perfeito. Então, assim, ambiente de oração. Então, você percebe que quando eles entram, eles estão indo para orar, o propósito não é aparecer, não é mostrar status, mas o propósito deles é orar. E, mano, isso aqui é muito sério. Já está indo também para outro âmbito também, mas vou deixar isso para outro dia. Eles subindo ao templo para orar, ou seja, ambiente de oração. A Bíblia diz para nós que eles estão subindo com esse objetivo. Só que quando eles chegam lá, eles se deparam com essa situação, agora o ministério começa. A igreja primitiva começando, eles demonstram poder. Então você começa a entender que a oração foi a base também do ministério deles. O milagre só aconteceu em ambiente de oração. Existem poder do Espírito que não se manifesta mais por falta de oração da igreja. Por falta de oração de quem está indo para dentro do templo. Então, assim, eu falo isso na minha igreja. Tem muita gente que entra dentro da igreja hoje, mano. Cara, eu tenho ficado incomodado. As pessoas entram no culto e no momento de oração tem gente conversando dentro da igreja. E as pessoas não entendem a seriedade do que é isso. E não se trata só sobre ministério, não. Se trata sobre poder e manifestar do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo não se manifesta no meio da igreja porque a igreja não tem concordância em oração. Então, assim, não tem poder do Espírito por falta de concordância em oração. Então, assim, por isso que muitas vezes não existe mais paralítico, você não vê mais hoje, é muito difícil você ver paralítico sair andando, cego sair enxergando, surdo sair ouvindo, é difícil, mano. Então, assim, o início de um ministério, o que comissiona a gente para um início de ministério, não é cargo, não é título, não é óleo sobre a cabeça, mas é poder do Espírito. É por isso que tem se levantado, e eu falo isso com muita convicção, tem se levantado uma turma por aí. É muita gente com título, é obreiro, é diácono, é presbítero, é pastor, é apóstolo, é bispo, mas não tem poder nenhum. Uhum. Então, e dentro de um ministério, cara, é importante você ter poder do Espírito. Porque o que te direciona é o poder do Espírito. Verdade. Então, assim, graças a Deus, cara, eu cresci num ambiente de oração. E o que tem me mantido de pé hoje é a oração. O que trouxe meu ministério, eu acredito, até aqui, foi por meio da oração. Então hoje, e eu tenho orado ao Espírito Santo, minha oração é, Senhor, quando eu estiver pregando eu quero sinais do teu Espírito no meio da pregação, ou no final da pregação. Jesus, em certo momento do seu ministério, ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, que obras são essas? O que Jesus fazia? Jesus curava, ele mostrava sinais e prodígios. Por que hoje não tem cura na igreja? Porque hoje não tem sinais na igreja. É um problema. Então, assim, é porque tem muitas pessoas que não entendem o início de um ministério. Uhum.
o ministério não começa quando eu sou consagrado no altar, mas o ministério começa quando eu recebo o poder do céu. Então, assim, hoje, eu cresci nesse âmbito de poder, manifestação do Espírito. Então, hoje eu vejo que a igreja tem desfalecido porque não entende como começa o ministério. É muito crente, muita gente que faz parte do corpo ministerial, mas não entende do poder do Espírito, das manifestações do Espírito Santo. Então, assim, é uma necessidade que a igreja tem visto, mano. Acredito que é uma falta até de visão apostólica da igreja, de entender que o ministério, o corpo ministerial da igreja não é plano de carreira. Existem pessoas que entram na igreja achando que hoje eu sou membro, semana que vem eu vou ser obreiro e no ano que vem eu vou ser pastor. E não é sobre isso. Não é sobre plano de carreira, até porque aqui não é exército, aqui não ninguém aqui é militar. Aqui é dom, aqui é chamado. Então, assim, a gente tem que entender isso. E tem faltado essa visão. Mas eu cresci entendendo que precisa ter poder do Espírito Santo. Precisa haver sinais do Espírito Santo. Então, assim, tanto que quando Jesus diz para eles ficar em Jerusalém, Jesus logo depois ele vai dizer assim, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria e tanto aos confins da terra. Só que quando você leva esse testemunhas para o grego original, você vai perceber que esse testemunha, ele tem basicamente o sentido de semelhante a Jesus. Então não é só semelhante na fala, não é só semelhante na conduta, mas é também sinais e prodígios. Quando Pedro e João foram levados para o Sinédrio, na primeira vez que eles foram levados, eles vão olhar e falar assim, peraí, esses caras não são normal. Eles falam diferente, eles andaram realmente com Jesus. Libera esses homens aí, manda eles só parar de pregar, mas libera eles porque eles andaram com Jesus. Então assim, mas por quê? Era só fala? Não, era sinais. Você vê que quando eles acabam de curar o homem, e aqui eu encerro e já respondo a pergunta, quando eles acabam de curar o homem, eles voltam para o pórtico de Salomão e começam a pregar. Porque na porta formada só passava um tipo de pessoa específica. E a verdade é que pregador ou servo de Deus não faz acepção de pessoas. Então eles voltam para o pórtico, que é a primeira porta, e começam a pregar. E quando eles começam a pregar e os principais percebem e ouvem a pregação, eles não se espantam e dizem, não, Jesus está com eles. Pô, ele curou? Não, beleza, mas e aí? Aí quando levam ele para o Sinédrio e vê ele falando, aí é diferente, peraí. Eles mostraram sinais, prodígios, mas também tem conduta. Andaram com Jesus. Então, assim, além de ter conduta, além de ter conhecimento, precisa ter poder. Então, assim, hoje eu acredito que o que dá início a uma chamada ministerial é o poder do Espírito. Sem poder do Espírito a gente não consegue nada, mano. É basicamente isso. Né? Pregação aqui agora. Mas é muito importante o poder da oração mesmo. O pessoal esquece, às vezes, que a oração ela ainda salva, ela ainda cura, ela ainda liberta. A importância da oração mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta que serve para os dois, que a gente vai voltar um pouco na parte da pregação, que com você, com o Thales, já aconteceu algo de vocês pregarem e depois vocês escutarem algo de alguém através da pregação de vocês, que, poxa, nossa, aconteceu isso, nossa, através da sua pregação eu senti isso, que mexeu com vocês, que vocês, tipo, olharam e falaram assim, caramba, Deus através da minha vida, tipo, dele ter me usado nessa palavra, que eu já tava há um tempão querendo mudar, aconteceu isso na vida de fulano, de ciclano, já aconteceu algo que gerou esse impacto em vocês, de terem ficado assim, caramba. Que vocês lembrem. Pode pensar, irmão, pode pensar. Não, começa tu. Cara, assim, em específico, de pregações, assim, já teve vezes, assim, mas não que me marcaram, assim, me marcaram muito. Eu lembro que teve uma vez que, uma palavra que eu liberei, que, cara, aconteceu, duas vezes que aconteceu. Teve uma que a gente estava na lanchonete, minha namorada tá aqui, ela tá de prova disso. Linda, maravilhosa, lindíssima. A gente tava em uma lanchonete, e na lanchonete de repente, a gente tava com alguns jovens e alguns pastores da nossa igreja, uma missionária, e a gente começou, de repente, o Espírito Santo de Deus começou a tomar um ambiente, a gente estava lanchando. E ali, daqui a pouco, a gente começou a orar. Sei que daqui a pouco tinha jovens chorando, não sei o que, Deus começou a tratar. E depois aí a missionária falou assim, poxa, ora pela minha vida, ora pela minha vida também. Aí eu comecei a orar, e aí sei que Deus me usou para falar para ela que ia haver uma provisão ainda essa semana. A provisão que tu precisa vai chegar na tua casa, não precisa correr atrás de ninguém. Na mesma semana, passou acho que 2 dias, uma provisão chegou na casa dela, eu não sei que provisão era essa. Até hoje eu não sei. Eu sei que eu recebi um áudio, o áudio que eu recebi dela foi a provisão que Deus usou que Deus te usou para falar que ia chegar, chegou. Ela não me falou o que era. Então assim, essa foi uma. E a segunda foi quando eu saí de uma consagração na sexta-feira, à tarde, e saiu eu e um pastor amigo meu,
A gente parou na frente tem uma padaria tinha pra minha igreja, e a gente parou lá para comer, ficou umas 2 horas por conversão de Bíblia. E sei que depois eu falei para ele assim, pastor, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Estava começando a conversa normal. E eu aprendi que em ambiente profético, a palavra liberada vira decreto. Verdade. E, cara, eu creio muito nisso. Eu tenho essas doideiras assim. E eu lembro que Elias, 1 Reis 17, ele profetiza algo segundo as palavras dele. Ele diz, segundo as minhas palavras não vai mais chover. Não foi Deus que disse para ele. Foi ele que disse, segundo as palavras dele, a intimidade que ele sabia que ele tinha com Deus. E naquele momento o céu, parece que Deus estava olhando do parapeito da eternidade e disse assim, rapaz, é o santo homem de Deus que está falando, fecha tudo aí, porque é Elias que falou, Elias tem intimidade comigo, fecha tudo. E nesse dia eu falei, não sei o que me deu, eu falei assim, pastor, não é Deus que me falou não, mas rapaz, tu não vai ficar... Esse pastor que eu estava conversando, ele era de outra igreja. E ele era um pastor auxiliar, basicamente, né? E ele arrastava muitas pessoas, assim, até hoje, ele arrasta muita gente com ele, ele influencia muito jovens. E eu falei assim, pastor, eu não sei porquê, mas Deus vai te dar uma igreja. Só que essa igreja não é uma igreja normal. Essa igreja não é uma igreja para você se auxiliar, não. Essa igreja Deus vai te dar para você ser pastor presidente. Só que é interessante que a igreja que Deus vai te dar, e não sei se você vai receber, mas a igreja que Deus vai te dar, essa igreja vai ser com tudo dentro. Eu não sei como é que vai chegar, mas vai chegar. Cara, passou um mês exato. Um mês exato. Aconteceu. Ele me ligou chorando, mandando vídeo. Cara, aconteceu. Eu tô com uma igreja... A chave tá na minha mão. A chave tá na minha mão. Na Estrada dos Bandeirantes. Em Vargem Pequena. A chave tá na mão dele. Com tudo dentro. Com bateria, com som, com tudo. Tudo dentro. Isso me marcou. Assim, não de pregação, mas de liberar uma palavra e realmente acontecer. Importante mesmo no poder da oração. Eu também tenho duas, mas uma eu vou contar do que Deus fez através e uma de eu ter me colocado na brecha. A primeira que eu quero contar foi que, certa feita, eu fui chamado para poder pregar numa igreja e aí chegou a hora da ministração. E um dos evangelistas que estava lá no dia, ele estava passando muito mal, e ele ficou até uma certa parte da pregação, mas depois, por ele estar muito mal, ele foi lá para dentro dos quartinhos que tinha na igreja e deitou. E eu estou pregando. Aí o Espírito Santo falou com ele, levanta e vai ouvir a voz do profeta. E ele voltou para poder ouvir a pregação e eu continuei ali ministrando. E aí ele falou, aí ele pediu para encerrar o culto. Ele foi na pastora que dirigia a igreja, aí pediu para encerrar o culto. Deixa eu encerrar o culto. Aí ele foi, pediu a palavra e falou que quando ele foi deitar no quarto, que o Senhor falou com ele para ele poder voltar, e assim que ele botou o pé dentro do ambiente de culto, onde eu estava ministrando, que saía como se fossem umas labaredas de fogo e acertava ele, que através da ministração da palavra, Deus curou aquele homem naquela noite, através do poder da palavra. Então, e nisso eu quero trazer no sentido de que às vezes a gente acha que só oração poderosa faz, mas não o que faz realmente é a palavra do Senhor, porque foi através dela que todas as coisas foram feitas. E a segunda foi uma vez que eu preguei aqui na nossa igreja, que eu estava em casa, alguns amigos meus pessoal sabem disso que eu contei, que eu estava em casa e era o meu dia de ficar na salinha. Só que eu estava muito mal nesse dia e não queria vir para a salinha. Aí eu fiz uma oração em casa. Falei, Senhor, o Senhor é muito poderoso para me renovar, até mesmo se eu estiver na salinha, porque eu acredito no teu poder e acredito na tua manifestação. Então eu vou, mas eu vou carregado pelo teu Espírito na noite desse dia e eu vou só para poder cumprir aquilo que eu tenho que cumprir hoje. E na salinha eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai restaurar a minha força e o meu vigor. Aí chegou aqui. Aí eu estou assistindo o culto, porque a gente só subia para a salinha depois do departamento de louvor terminar de cantar. Aí eu estou ali assistindo o culto, aí a pastora Tânia desceu, aí veio até mim e falou, hoje era para eu pregar, mas eu preciso muito que você pregue no meu lugar. Legal, interessante. Eu preciso muito que você pregue no meu lugar. Eu falei, não, pastora, mas hoje eu estou na salinha. Ela falou, não tem criança. E realmente não tinha uma criança na igreja nesse dia. Falei, pastora, mas desculpa, né? as crianças vão chegar. Não, fica tranquilo. Se chegar, a gente bota outra pessoa. Aí eu falei, tá bom, então. E nisso, aí depois chegou a criança, o que chegou, tive que colocar a Bruna para poder ficar na salinha para mim. E fui pregar. E aí, preguei
E não é aquela pregação arrastada, aquela pregação de, eu não queria estar aqui, porque a gente não entende isso, né? A gente está num dia mal, se coloca para poder fazer, mas fica com aquela cara de pobre coitado. Não, se eu me coloquei na brecha, eu vou fazer da forma que eu tenho que fazer. E subi lá para poder fazer. E preguei e tal, e senha para um lado, senha para o outro, Deus fez. Porque parece que no nossos piores dias, Deus quer trabalhar e faz algo poderoso, né? E aí eu preguei e tal, e tipo, desci do altar, e sabe quando tu desce, tu já sabia que estava restaurado, como o Naamã, quando deu o 7º mergulho que voltou, já sabia que estava restaurado? E ali quando eu desci, uma irmã já veio direto em mim, me tomou pela mão, me levou no pátio da igreja, e falou que enquanto eu pregava, ela via uma mão muito grande e essa mão derramava um azeite sobre a minha cabeça. E era muito azeite que descia, que enquanto eu pregava, a pregação inteira, se durou 40 minutos, se durou 30 minutos, se durou 1 hora de ministração, ela falava que durante a pregação inteira, a mão derramava um azeite sobre a minha cabeça. Então aqui também eu trago uma outra coisa, que sempre quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida daquilo que a gente deixou como pendência, porque às vezes a gente acha que o altar do Senhor nos toma coisa. Não. O altar do Senhor, não. Ele pega emprestado para te devolver com juros e correção monetária. Porque se na terra a gente não conseguir, tem uma nova Jerusalém preparada para a gente. Porque o nosso reino não é daqui. Então, foram 2 coisas que me marcaram muito, porque às vezes no início da nossa caminhada a gente acha que não é possível acontecer determinado tipo de coisa, sabe? E agora a gente tem outras manifestações, mas essas 2 foram 2 que me marcaram muito, porque foi muito recente no início do meu ministério. Então, tipo, foram algo que me marcaram. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Léo, voltando em alguns princípios que já estava sendo falado. Tu falou que começou em consagração. Começou na base, e começou numa base certa, porque a gente não entende sobre consagração e fica perdido naquilo que a gente vai fazer. E tu estava conectando uma mensagem a outra, e a gente já vai também entrar um pouco nisso, de que quando Pedro e João sobem para o templo, eles sobem para poder orar, mas eles sobem depois do revestimento de poder em Atos, capítulo de número 2. E eu queria trazer isso, a importância da consagração na tua vida, porque a consagração a gente vê muito, que não é culto como festividade. Festividade lota. Festividade tem instrumentista, festividade tem as melhores pessoas para poder cantar, para poder pregar. Mas em consagração estão os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros que amam mesmo o Senhor, que rompem. E eu quero falar um pouco do poder da oração, só que eu queria que você falasse a partir também de Atos, capítulo de número 2. Porque Atos, capítulo de número 2, eu creio que foi uma experiência com o Senhor, que agora ele reveste. Só que Atos, capítulo de número 3, como bem você estava dizendo, é o começo do ministério, que ali agora ele vai evidenciar aquilo que desceu. Porque às vezes a gente, domingo, vem para o culto, é cheio, mas segunda-feira a gente não consegue colocar em prática. Então eu queria que você juntasse um pouco do teu início de consagração com Atos, capítulo de número 2, que é o revestimento que foi liberado sobre a tua vida para você começar o teu ministério, e falar também um pouco mais sobre o teu ministério. Porque hoje em dia você já está pregando demais. Um dia eu vou chegar, cara, um dia eu quero chegar na tua potencialidade, cara. Você tá muito humilde, cara. Eu nem prego, então, qualquer momento. Cara, assim, é complicado, né? A questão da consagração, cara, eu acho que o que resume essa questão da consagração é o que a Bíblia diz, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É porque a verdade da consagração é que a consagração, ela requer de nós renúncia. Renúncia do nosso eu, renúncia do nosso ego. Então, assim, eu aprendi que assim como um jejum, mano, o jejum não muda Deus, não. O jejum muda nós. A consagração é a mesma coisa. Quando a gente se consagra a Deus, não muda quem Deus é. Deus, ele é imutável. Quem muda somos nós. Verdade. A verdade é que pessoas não vêm na consagração, é porque, isso é verdade, não vem porque não quer renunciar. Então, assim, a gente está mais preocupado com um culto de movimento emocionalista do que um culto onde a palavra é pregada. E se tem algo que eu aprendi é que a consagração hoje não é valorizada por conta da palavra que é pregada. E qual é a palavra que é pregada? É o arrependei-vos, volte ao primeiro amor, onde é um culto voltado para a oração, e muito crente não quer oração. Eles querem movimento, mas movimento sem oração. E movimento sem oração é somente um movimento.
Um movimento sem poder, né? É emocionalista. Então, assim, a gente se apegou hoje, quando a gente fala de avivamento, hoje a gente acha que avivamento é um movimento emocionalista. Mas não é um avivamento, não é um movimento emocionalista. Avivamento é transformação, é uma metanoia. Então, assim, e o que traz metanoia e avivamento pra gente? É consagração. É onde a gente é confrontado no nosso próprio eu, aonde a gente é lapidado, onde realmente a gente desce a casa do oleiro e é tratado. Cara, o culto que Deus mais fala, por incrível que pareça, é na consagração. Não sei se é só eu que tenho essa percepção, mas o culto que Deus mais fala, mais ensina, mais se manifesta é a consagração. Então, assim, porque é realmente um culto de oração. Então, assim, a questão da consagração acho que é realmente isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E realmente só quem vem na consagração é quem é escolhido e quem valoriza o que Deus faz na consagração. Agora, em questão de Atos 2, cara, eu vejo Atos 2 como uma necessidade, na realidade. Né? Tem pessoas que dizem, eu vi isso ontem, né, que tinha um banner, né, e botaram assim, culto de avivamento. Qual era o tema? Atos 2. Só que Atos 2 não é um avivamento. Atos 2 é um revestimento. E não tem como você revestir quem está morto. Uhum. Ezequiel 30, a gente volta para Ezequiel 37. Primeiro, Deus, quando Ezequiel profetiza, Deus traz primeiro o quê? Os ossos começam a juntar, a vida vem. Depois a pele começa a crescer. Então não tem como você revestir de pele o que está morto. Primeiro ele traz a vida, depois reveste. Então, assim, essa percepção. Quando você olha, por exemplo, a vida de Pedro, mano, a visão de Pedro. Todas as vezes que Jesus exortava Pedro, e Jesus estava lapidando, transformando ele. Cara, tu só dorme. Você não pode orar, você não pode abdicar da sua hora de sono para a gente orar, não? Não pode ficar aguardando enquanto eu oro? Outra vez Jesus disse, cara, guarda a espada. Tá vestindo a espada para quê? Então toda vez que Jesus exortava Pedro, existia um avivamento começando ali. É uma transformação. Mudança na forma de agir, forma de pensar. Atos 2, revestimento. Agora que você foi transformado, o Espírito Santo já está em você, vida. Então agora eu te revisto para te capacitar. Então você percebe que, por exemplo, eu falei isso essa semana na minha igreja, na IBB, né, que normalmente lá a gente chama de culto de desenvolvimento na quarta-feira. Né? Atos 2, na realidade, existem dois tipos de línguas estranhas. Né? Existe a língua dos anjos e existe a língua terrena. E que a gente vai perceber que começou isso lá no livro de Gênesis, né, na Torre de Babel, onde Deus vê a necessidade de confundir eles, criando a diversidade de línguas. Né? Então, só que a língua que a manifesta em Atos 2 não é a língua dos anjos, é língua dos homens, a diversidade de línguas. Tanto é que se você for ver no final de Atos 2, você vai perceber que alguns dos que estavam ali, né, porque na realidade esse dia em específico que o Espírito Santo desce é o dia de Pentecostes, que era uma das 3 festas principais que aconteciam em Jerusalém. E dentro dessas 3 festas, todas as vezes que tinham essas 3 festas principais, os povos vizinhos vinham para poder participar dessa festa por conta da sua importância. Por exemplo, quando a gente olha para Marcos 15, 21, fala de Simão Cirineu, ou Simão de Cirene. Simão Cirineu, o próprio nome já diz, né, de Cirene. Cara, Cirene, ele está nesse dia específico, era o dia da Páscoa, estava chegando o dia da Páscoa. Existia um ritual que acontecia em Jerusalém. Ele vem de Cirene até Jerusalém. Cara, de Cirene até Jerusalém é 1.200 quilômetros. Naquela época não existia avião. Como é que você está... então, assim, é uma distância muito grande para noção das pessoas que vinham, a distância. Vinham muitas pessoas e de longe para participar dessas festas. Povos vinham. Aí chega uma parte de Atos 2 que ele vai dizer assim, alguém vai olhar e vai dizer assim, peraí, o que ele está falando ali não é estranho, não. O que eles estão falando ali é a minha língua. Mas como é que pode ele ser no Galileu, falando a nossa língua, que somos medo, persa, romano, babilônico? E então ele começa a estar diversos povos ali. Mano, tinha muitos povos ali. Aí eles entendem, peraí, eles são homens indoutos, não têm conhecimento, são galileus, mas estão falando a nossa língua? Capacitação. Então o que o Espírito Santo estava dando para eles, além de revestimento, é capacitação para poder pregar a palavra. Então, assim, isso é importante, mano. A gente ter capacitação para exercer o ministério. Então, assim, as pessoas não entendem quão sério é ter você estar revestido. O quão sério você ter capacitação do Espírito para você fazer algo. Então, hoje a gente banaliza muito as coisas de Deus ao ponto de, tipo assim, a gente canta de qualquer maneira, toca de qualquer maneira, prega de qualquer maneira. Então, assim, mas hoje, juro, mano, tudo que é mais sagrado, Deus me leva aqui agora.
A minha oração hoje, Deus sabe, mano. A minha oração hoje, e eu tenho pedido isso a Deus, é para que Deus me ensine a ter mais temor sobre as coisas de Deus. Mano, o desejo do meu coração hoje é que antes de eu tocar em algum utensílio da casa do Senhor, que eu vinha ter temor antes e falar, opa, a gente lembrar daquela passagem de Coríntios da ceia da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só sobre a ceia, mas é entender que as coisas do Senhor ainda continuam sendo sagradas. Isso. Então, assim, não é fazer de qualquer maneira. Para fazer, tem que estar revestido. Para fazer, tem que estar direcionado. Para fazer, tem que estar capacitado. Então, a gente tem visto hoje pessoas sem revestimento. Faz de qualquer maneira, vai de qualquer maneira, prega de qualquer maneira, profetiza de qualquer maneira. Isso é complicado. E agora, já trazendo para o ministério, hoje, graças a Deus, cara, voltando um pouquinho, você falou acerca de entrar no culto, por exemplo, e sair do... a gente é cheio aqui e chegar no dia seguinte já a gente não sente nada. A gente esquece. Cara, isso é um problema muito sério. Por quê? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, no livro de Levíticos, a Bíblia vai dizer, a Sagrada Escritura vai dizer para a gente que quando o sacerdote exercia o seu ofício no altar, o que Deus exigia dele não era fogo, porque o fogo já estava aceso e quem acendeu foi Deus. O que Deus exigia do sacerdote era lenha para o fogo continuar queimando. O problema do nosso tempo, mano, eu tô sentindo Deus aqui, tô todo arrepiado. Aleluia. O problema do nosso tempo é de pessoas que vêm pra cá, não tem lenha pra queimar. Só sente o fogo queimando aqui, mas quando sai daqui não tem nada. Por quê? Porque eu não trouxe lenha. Se tem algo, a minha namorada tá aqui, ela é a prova do que eu tô falando. Gente, lá em casa... A gente vai conhecer ela ainda. Já separa a cadeira aí pra ela. Mulher de Deus, essa é mulher de Deus. Gente, ela tá aqui, ela é prova disso. O meu irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo, bem novinho, o meu irmão, ele não vai... no culto de quarta-feira, que é o culto de desenvolvimento de estudo, ele não vai pro culto se ele não ler a palavra. Eu não levo pra igreja se ele não ler. Porque eu ensino pro meu irmão que o culto não é pra pedir, o culto é pra dar. Isso. E só tem como eu dar se eu buscar. O culto nunca foi sobre pedir, sempre foi sobre dar. Então a gente tem criar uma perspectiva hoje, da gente muitas vezes entrar no culto, aí eu vejo o evangelista Thales pregando, pô, o Thales está vazio, não senti Deus não. Mas a Bíblia diz para nós que o fogo do altar está aceso, porque quem acendeu foi Deus. Então o problema está contigo que está pregando? Não. O problema está comigo que não tenho lenha. Ou às vezes eu só sinto aqui, só tenho lenha aqui, mas a lenha para continuar não tem. Então assim, a gente precisa mudar essa percepção de só tá cheio aqui e em casa tá vazio. Então existe um problema. Existe um problema. Então assim, eu falo isso pro meu irmão. Eu não levo meu irmão pro culto. Eu deixo em casa e eu tô ensinando pro meu irmão hoje. Para quando ele crescer, ele lembrar, não, meu irmão me ensinou que se é para ir pro culto, eu tenho que ir pro culto disposto a dar, não é pedir. Verdade. Então assim, e através disso, o Espírito Santo é aí que ele dá. Ele vê a necessidade que você tem, caraca, ele tá necessidade, mas não me pediu nada, ele só veio entregar. Mano, aí mesmo que Deus entra com força. É esse momento que Deus entra com força. Então hoje meu ministério, eu entro no culto assim. Eu falo, por exemplo, anteontem, a gente teve uma mini vigília na nossa igreja, eu fui para a consagração de manhã, passei a tarde orando e lendo, e à noite cheguei no culto e deixei uma palavra e depois todo mundo começou a comentar comigo. Caraca, mano, tá diferente. Pô, caraca, tu não é mais o mesmo. Pô, tu tá falando diferente. A minha pastora, ela tem falado que, ela falou assim, nesse mesmo dia, no final do culto, ela falou assim, Leonardo chegou aqui, era batista, agora ele tá estranho, tá pentecostal agora. Mano, aí eu falei assim, caraca, me tirou pra besta pra todo mundo. Não, tá. Me chamou, aí falou que era batista. Eu falei, ô pastora, vigia, pastora, sou pentecostal, quieto, até o tutano. Mas não, mano, mas é porque a percepção de culto que eu tenho tido é diferente. Então eu entro no culto hoje, mano, eu não entro mais com um olhar de brincadeira, não. Eu preciso entregar alguma coisa, mano. Isso aí. Eu preciso entregar e não é sobre quem tá no altar, é sobre mim. Verdade. Então agora trazendo já para respondendo agora o meu ministério, acho que os dois completam essa questão, né? O meu ministério hoje tem se baseado nisso. Então muitas vezes, mano, eu sou sincero, muitas vezes, eu olho para mim e falo assim, eu não sou capaz de nada não. Eu não quero mais. Aí depois quando eu vejo que tem um culto, eu falo, cara, eu vou me preparar pro culto. Eu preciso entregar algo pro culto. E, mano, quando eu não busco, quando eu não faço, mano, eu fico incomodado. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala sobre aquele que foi vivificado, ele basicamente aponta para nós sobre um tribunal moral na mente. Então esse tribunal moral na mente, ele requer de nós, aqueles que foram vivificados através do Espírito, requer de nós uma conduta ética moral. Mano, então assim, se você não leu, é por isso que muitas vezes quando a gente não lê, o teu espírito te incomoda. E por quê? Porque tu foi vivificado. Teu espírito foi vivificado.
Então tua mente te incomoda se você não buscar, se você não ler, se você não renunciar, se você não jejuar. Mano, eu sinto incômodo. Se eu chegar no culto integrado, não me incomoda. Agora tem gente que não vem pro culto e não se incomoda. Então assim, eu ainda louvo a Deus, mano, quando eu não busco, é sério mesmo, eu louvo a Deus quando eu não busco e o Espírito Santo me incomoda. Porque eu entendo, ainda sou vivificado. Isso. Então é sinal que o Espírito Santo ainda tem sido comigo e ainda fala comigo. E isso é bom. O problema é quando o Espírito Santo não incomoda e a gente continua vindo de qualquer maneira. Então hoje meu ministério, ele tem sido levado assim. Muitas vezes eu não quero. Aí o Espírito Santo vem e me incomoda. Vai. Ah, não vou orar. Levanta e vai orar. Ah, não vou ler. Não, levanta e vai ler e vai estudar. Então assim, hoje, o revestimento hoje, a capacitação hoje, esses momentos de entrega hoje tem me sustentado. Ainda que eu não queira, mas muitas vezes eu não quero, não. A verdade é essa. Às vezes eu não quero. Mas isso hoje, muitas vezes, pesa mais em mim e me impulsiona a levantar do que se eu tivesse paralisado. Então, acredito que Atos 2, revestimento e a questão da lenha no culto é importante para o ministério também continuar de pé. Então, acho que tem faltado isso hoje nas igrejas, né, no geral. Não vou generalizar. Nas igrejas, no geral. E tem sido perceptível que tem faltado isso no meio da igreja. Porque eu falei um pouco de consagração em Atos capítulo de número 2, porque consagração realmente só vem aqueles que querem encher a botija de azeite. E tu vê algo que eu acho interessante nas consagrações, eu amo tá no meio de consagração, tem pessoas que não me deixam mentir, que é um culto onde vem meia dúzia de cada pingado, mas começa a nova, vai acabar meio-dia, 1h da tarde, porque o Espírito Santo desce com força, desce com poder, desce com glória. Basicamente, a consagração, ela serve muito para isso, pra gente realmente consagrar a vida, a gente já vem em jejum, já vem mais ligado, já vem esperando aquilo que o Senhor vai fazer, e eu conectei com Atos capítulo de número 2, porque Atos capítulo de número 2 só foi revestido aqueles que ouviram Jesus dizendo, ficai em Jerusalém, que do alto seria revestido de poder. E só quem decide romper e obedecer o Senhor que tem esse revestimento de poder. E eu gostei muito de quando tu falou sobre a lenha que é queimada no altar, porque para o sacerdote teve todo um pré-requisito que o Senhor deixou para eles, das vestes que tinha que ter, das cinzas que tinha que tirar do altar, da lenha que tinha que colocar e tacar o fogo. E por quê? Porque é função do sacerdote fazer isso. Porque a lenha, ela tá ali para ser queimada. Só que se eu não me colocar disponível para poder queimar a lenha, uma hora ela vai apagar e vai ficar definitivo. E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque a nossa vida ministerial, nosso chamado, a gente está queimando por Jesus, ela não é 2 horas de culto. Mas ela é uma vida, né? E eu vou além, mano. Eu vou completar. Cara, você abriu um leque agora. E por quê? Quando a gente fala de sacerdote, tem gente que se especifica somente ao pastor. Isso. Olha para o Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Quem são sacerdotes? Somos nós. Quem tem que ter linha somos nós. Isso aí. Nós somos sacerdotes do nosso tempo. Então, assim, tem gente que, quando fala de sacerdote, Antigo Testamento, pastor, ministro do altar. Não. Novo Testamento, Pedro disse, nós, geração eleita, nação santa e sacerdócio real. A função é nossa. Isso aí. Deixa eu falar uma coisa com você. O Thales tá falando aqui de consagração. Eu acho muito engraçado que eu tava conversando esses dias com a Amanda, que o Thales, ele tá de férias. O Thales tá a férias dele todinha indo pra igreja. Eu acho lindo. Segunda-feira, estado de manhã, consagração. Aí de tarde, no culto. Aí de noite, pregando. Aí no dia seguinte, consagração. Eu acho isso bonito. Parabéns. Agora, eu queria falar uma coisa com você, que você citou muito ela aqui, sua maravilhosa namorada. Eu gostaria de chamar ela aqui pra participar junto com a gente um pouquinho. E eu quero que você apresente ela. Você fale ali pra ela uma declaração e chame ela Cadê a cadeira dela? Com a gente, que ela é maravilhosa. Gente, eu nunca Bota a cadeira dela aqui, linda, cara. Ela é linda, muito maravilhosa. Chama ela pra cá, quero ver. Vai, pode colocar, Pedro. Vem aqui. Quero você apresentar Chama ela. É complicado falar acerca da pessoa dela, né? Quando a gente olha a luz da Bíblia, a Bíblia diz pra nós acerca da mulher sábia, né, que edifica o seu lar. Evidentemente que ainda não sou casado, mas ela é uma mulher sábia que tem edificado meu ministério, a minha vida, a minha família. Por onde eu tenho passado, ela tem sido uma intercessora do meu ministério, né? Uma mulher de oração. E eu acredito que se não fosse por ela hoje, se não fosse por ela, talvez hoje eu não estaria aqui, ou talvez se estivesse, não estaria da forma que eu estou hoje. Então eu louvo a Deus pela vida dela, porque foi a mulher que Deus colocou, né, na minha vida, tem somado com o meu ministério e com a minha caminhada. Né? Hoje ela já daqui a pouco é diaconisa da casa do Senhor, mais um pouquinho, né? Obreira Júlia, né?
Então decidi levar pra vida dela. Meu amor, ela viu. Entra aí, vamos compartilhar um Maravilhosa, pouquinho. Júlia. Ai, que prazer te receber. Prazer, tá? Fique à vontade, a casa é sua, fazer, ó, tem biscoito, tem água. Cadê a água dela? Não será água pra ela. A Coca-Cola. Deixa eu perguntar, eu queria agora que a Júlia começasse contando. Como vocês se conheceram? Conta um pouquinho pra gente, como foi? Foi um amor à primeira vista? Eu quero saber. Calma aí, pouquinho. Cara, Não, ele já falou demais. Não, a gente quer te ouvir. A gente quer te ouvir. Não, a gente quer te ouvir. Pode falar. Vai, Vai, fala. começa que ela completa, você se compra, vamos ajudando. cara, então, a gente congregava na mesma... A gente congrega na mesma igreja, né? Só que há um tempo a gente nunca foi de se falar muito, a gente nunca teve muito contato. E no final do ano passado, eu comentei com um amigo, né? Ela tinha passado, comecei a perceber ela assim, passando nos cultos, ela bastante ativa na igreja, né? Cuidando da mídia, do som da igreja. Aí uma hora ela tava no altar fazendo não sei o quê, daqui a pouco ela voltava pro som, ela aqui, ela ali. Aí eu olhando, falei assim, pô, mano, ela é diferente, mano. Aí eu olhava, pô, ela é diferente. Aí comentei com a amiga, falei, pô, eu vejo que tu fala com ela, tu é íntimo dela. Eu falei, pô, cara, minha irmã. A tua irmã? Pô, que bênção! Falei, que bênção, Já acertei o algo certo. Falei, irmão, que bênção, mano. E tipo assim, e o rapaz, mano, é muito meu amigo, mano. Falei, mano, que bênção tua irmã, mano. Cara, que Deus é tão bom que é tua irmã, cara. Falei, pô, como é que ela é, cara? Aí, pô, mano, ela é de Deus, mano, uma garota séria, de família. Eu falei, pô, Deus tá no negócio, então. Aí ele, pô, cara. Aí eu falei, pô, mas e aí, ela namora? Não sei. Pô, não tá namorando, não. Falei, pô, tá não? Falei, já. Tá Mas o sinal. Tem que ser. Tacando já. Não, tem que ser informação Deus 0011, né, Deus mano? colocando tudo em ordem, né? Não, falei. Aí eu falei, Negativa, mano, né? e ele foi falando, né? Eu falei, cara, aí ele, pô, mano, tá solteira, mulher de Deus, mano, tu tá vendo, né? Eu falei, pô, é. Aí, mano, aí tô conversando com ele na porta da rua da igreja, na rua da igreja, assim. Daqui a pouco ele chega de carro. Ela. Aí eu falei, ô, mistério. Confirmou. Mano, Confirmou. tudo que é mais sagrado. Daqui a pouco chegou ela ali. Ela aí, mano. Aí ela passou assim, falou com ele, mas não deu nem confiança. Eu falei, caraca, ela tem um monte de mentira, né? Não deu nem uma paz, mano. Nem uma paz, né? Deu nem eu falei, pô, pelo menos uma paz. Não dava uma paz não, mano. Aí eu falei, pô, vou curtir umas fotos dela no Instagram, né? Aí ela postava, gente. mano, Meu Deus, gente. eu lembro, ela postou uma foto assim, ela desenha, né? Agora ela parou. Mas ela desenhou um vaso, assim, baseado em Jeremias 18. Ela desenhou um vaso, né? Baseado em Jeremias na casa do oleiro, né? Aí ela desenhou um vaso e escreveu um texto. Aí eu fui curtir. Aí um tempo depois aí o amigo já falando dela, aí tem não sei o que ela postou que eu comentei. Aí daí a gente começou a conversar. Né? Aí, Vamos, né, Léo? Já comentou, já tentou de conversar com a Júlia. Mano, pô, tudo que é mais. Ela não queria namorar comigo, não, mano. Ela não queria, mano. Eu não queria relacionamento quando eu comecei a falar com ele. Eu falei isso pra ele. Falei, cara, eu não quero relacionamento agora. Só se for muito de Deus mesmo pra eu orar, assim, pra saber se é mesmo. Gente, Deus. Me Aí a quebrou. gente começou a conversar. A gente conversando. Ele criou sentimento. Aí eu falei assim, bom, já que ele criou sentimento, vou orar primeiro antes de eu criar o meu, né? Eu não vou criar sentimento assim sem ser da vontade de Deus. Aí a gente começou a orar e foi muito rápido a resposta de Deus, porque foram 3 confirmações. Caramba, Top. 3 confirmações. E a mesma coisa que confirmou comigo, confirmou com ele. legal. Aí a gente começou a namorar e a gente tá aí até Até hoje. hoje. Cara, ó. Thiago, você tem noção? Eu lembro um dia que eu tava saindo do trabalho, mano. Aí eu parei no ponto de ônibus assim pra pegar e pra ir pra casa, né? Cansado pra ir embora. Mano, daqui a pouco tinha uma missionária, mano, do outro lado da rua. A missionária veio marchando na minha direção falando em línguas. Tem noção? Eu não tava orando, não. Quem tava orando No era meio da ela. rua? Ela veio, mano. Nossa, meu, tu vai Ela revelar veio- todos os meus pecados. Sim. Eu vou correr. Amigo, ela veio na minha direção marchando. Aí eu dei de doido, né? Falei, é maluca. Mas daqui a pouco ela veio marchando, falando em língua na rua assim. Caramba. Mas daqui a pouco ela. Aí, mano, e eu não tava orando, não. Quem tava orando era ela. Mano, ela chegou e falou assim. Viu? Eu não já. Aí, mano, ela disse assim: eu botei na sua mão, fique em paz, porque o que eu te der é benção. E digo assim pra ti, homem, é da minha parte, fique em paz. Aí eu falei assim, mano, aí eu pensando, aí eu me fiz de doido, né? Pensei que ela tá falando ela. Aí antes, quando eu pensei, ela, e tu sabe bem o que é, descansa o teu coração, porque vai acontecer. Aí eu falei, Jeová, será que é o Senhor no negócio mesmo? Aí, mano, passou um dia assim depois, aí um dia depois a gente ia conversando, e a gente ia falar com a nossa pastora presidente orar. A gente indo pro altar, aí eu não sei quem chamou ela saiu. Daqui a pouco veio uma outra irmã missionária que estava em cima do altar. Mano, ela veio na minha direção e falou assim, meu filho, interessante que eu tô olhando pra você, o tempo que eu olho pra você eu vejo uma aliança descendo assim na tua cabeça. Mano, e a pastora ia orar, ninguém sabia.
Ninguém sabia. Aí ela veio assim na minha direção. E ela quase não tá vindo pro culto, faz um tempo que ela não ia. Quando ela veio, no dia que ela voltou, eu vejo uma aliança descendo na tua cabeça. Eu digo assim pra ti, é da parte de Deus, tá? Pode receber porque é da parte de Deus. E é bênção. É bênção, pode receber que é da parte de Deus. Falei, não é possível, mano. Não é não. E eu não tava orando, eu falei assim, cara, o problema é que ela hora e Deus tá falando comigo, eu tenho que falar com ela, eu já quero. Eu já quero. Eu já tô na posição de receber. Eu já tô. Eu já quero, mano. Mas eu não vou mesmo. Oxi. Fazendo difícil. Irmão, e quando ela falou que não queria, e quando ela falou que não queria namorar, eu fiquei chateado, mano. Comentei com a amiga, eu fiquei chateado. Aí eu falei assim, Deus tá falando comigo, eu já falar com ela. Fala aí, né? Não, mexeu Não, com ele. Não, ele já tava com sentimento, Mexeu com também um pouquinho da água do profeta. Tipo assim, não, mano. E tipo assim, na minha igreja, mano. Eu falei, caraca. Ele, já com Leonardo, ela vai querer ela. Não, Pregador. Não é possível, não é possível. Pregador, né, mano? Falei, pô, caraca, me deu. Eu falei assim, pô, não quero não. Aí Deus falando comigo que ia ser. Eu falei assim, eu tenho que falar com ela, eu já quero já. Aí foi quando Deus começou a falar com ela. Então, assim, foi doideira, mano. Eu achei que não iria fluir. No mesmo dia que a missionária falou com ele na rua, a gente tava tomando açaí. A moça do açaí, ela falou pra gente. Ela falou assim, Júlia, engraçado que eu tô vendo um negócio aí. Eu falei, ai, não. Eu pensei que era brincadeira. Aí ela, tô toda arrepiada. Aí eu falei assim, meu Deus, agora vem. Aí ela falou assim, você não quer, você já foi muito machucada. Mas sou eu que tô te dando, é pra você aceitar. Top. Ai, de você se não aceitar. Aí Ai, meu Deus. Não, e Deus testificou vaso na terra, honrou o profeta. A gente não tinha se conversado no dia. Mais tarde eu fui contar pra ele e ele me contou isso. Foi no mesmo dia. Aí foi mais do que confirmação, né? A gente não falou lá. E já vem um casamento aí, não é verdade? Em nome de Jesus, profeta. Como é que vai ser? Eu tô vendo pela fé, mano. Como é que vai ser? Eu não sei. Mas como, cara, viu tudo que é mais sagrado. Aonde a gente tem ido? Aonde a gente tem ido? Se levanta alguém e diz assim, Deus é o dono, fica em paz, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Assim, mano, quer me deixar com raiva e falar isso pra mim, mano. Porque tanto que eu ouço, você não aguenta mais ouvir. Aonde eu vou? Fica em paz, porque vai acontecer. Deus é o dono do ouro e da prata, tá? Deus vai fazer acontecer. Aí me deixa doido, porque eu ficava ansioso. Agora Deus tem me tratado. Mas antigamente, mano, quando alguém falava, eu ficava ansioso. Aí hoje eu não tenho ficado mais, porque Deus não tem mais falado. Mas, mano, eu ficava ansioso não, quando fala de casamento. Mas vai dar certo, vai ser lindo. Agora eu quero aproveitar os 4 aqui pra gente encerrar com um bate-bola rapidinho, com perguntas que nós 4 vamos ter que responder assim bem rápido, bem breve, tá? Ei, você que vai perguntar, você sabendo a resposta? Não, ele é malandro, ele é malandro. Ainda, não, você é malandro. Qual é a passagem da Bíblia que você se identifica? Uma passagem rápida, vai, você começa com você, Júlia. Jeremias, totalmente. Jeremias, maravilhosa. Mas qual a passagem? Por quê? Por que Jeremias? Porque no começo, antes de eu começar o meu ministério, foi falado que eu ia ser igual Jeremias. O meu ministério é igualzinho a Jeremias. Porque quando Deus vem e fala comigo, eu só choro. Ele fala, você é chorona, você é chorona. A profetisa chorona. Mas eu choro mesmo. E todas as vezes que a passagem que Deus me dá é sobre arrependimento. É uma pancada. E eu falo muito sobre isso. O Jeremias me pega de todo jeito. É o livro inteiro, não tem um só. É o livro todo. É o livro todo. Cara, 1 Reis 17, Elias, eu até citei aqui, né? Ele é alguém que é tão homem de Deus, mano, que ele não esperou Deus falar com ele que o céu ia fechar. Não, ele disse, segundo as minhas palavras, não vai mais chover. Quando ele disse isso me marca, porque isso mostra que... E o ministro, mano, quem lê a Bíblia sabe que antes dele falar isso, não existia Elias. Não, quando você vai ver a genealogia dele, cara, não fala nem quem... Só fala que ele era de Tisbita, alguma coisa assim, não lembro agora. Era Tisbe. Então, assim, mas era alguém que não conta nem o início da história dele, como ele nasceu, quem era o pai, não sei o quê. Não conta, mano. O ministério dele começa em oculto. Então, assim, me marca porque é alguém que veio do nada, e começou o ministério. Assim, então, eu me identifico porque eu vim do nada, realmente, começando o ministério. E onde muita gente diz assim, cara, é maluco, não tem nada de Deus. Aí Deus foi mostrando, fazendo acontecer, as pessoas, caraca, não tem Deus ali. Então, eu me identifico. 1 Reis 17. Uma que me marca muito também, eu acho que é para os tempos de hoje real, é João 4, aonde Jesus vai falar com aquela mulher no poço de Samaria. E interessante é que Deus agora está escolhendo alguém que não é. Porque os judeus e os samaritanos eles não se davam. Mas o próprio judeu, aquele que poderia condenar todas as coisas, foi lá e falou, te escolhi, tu é minha, separada. E ali naquele poço sela o ministério dela, porque ela vai lá buscar uma água.
Só que quando conversa com quem tem, ela esquece da água, ela esquece daquilo que ela foi lá fazer. Ela foi na hora que tinha mais sol, porque ela não gostaria de ser vista com outras pessoas. E o próprio Jesus senta ali para esperar ela. Me chama a atenção isso, porque Jesus senta para poder esperar ela. Não é ela que está lá e Jesus se apresenta. Jesus espera ela para poder comissionar. E ela quer buscar água. Encontra a água que dá vida. E quando ela encontra a água que dá vida, ela já sai uma missionária de perto do poço. Que ela já sai e vai para Samaria profetizar e falar que realmente o Messias está ali no meio. Então isso me marca muito, porque fala dos menores, a qual todo mundo está falando que não tem como ser. Não vai ser com ele, não vai ser com ela. Deus não tem com a casa dele um objetivo. E aí Deus, o próprio Senhor, já senta ali e espera para poder comissionar um ministério. Parece o endemoniado gadareno, né? Cara, terrível. Que todo mundo fala que não tem como. A gente vai lembrar também de Davi, né, mano? Pô, também. Samuel chega na casa de Davi... Aí eles vão falar que ele também agora. Acabou. Não, vou terminar em Davi. Vamos terminar em Davi. Tem a última Porque pergunta. em Davi a gente vai ver o seguinte, Samuel chega na casa, vai ver alguns dos irmãos deles passando. E quando vê algum dos irmãos deles passando, certamente é esse, o Senhor, não? Eu sei com quem eu tenho negócio na terra. Meu Deus. Porque é diferente, a gente está olhando para quem faz, para quem prega, para quem age, e achando, não, é com ele, é com ela. Aí Deus vai pegar alguém que está lá no pasto. Só que o problema é que só se assenta à mesa quando aquele que é do Senhor chega. Então isso marca a nossa história por conta disso, porque, tipo, quem era Tiago? Quem era Thales? Quem era... Os improváveis, né? Pô, e aí Deus faz, porque Deus está esperando realmente. Quem era a obreira Júlia? Ó, e a próxima convidada pode ser ela? Vamos trazer? Vamos trazer ela. Aí já vai entrar a última pergunta que vocês vão ser breve na resposta. Você vai responder a tua. Caraca, e parando pra pensar, gente, vai lá, fala foi só sobre, na realidade, pessoas que foram descredibilizadas no início do ministério, né? Jeremias, Elias, também, cara, também. A mulher samaritana. Então, assim, pessoas que foram basicamente, que são improváveis. Os três são só sobre improvável. Quer um biscoitinho, Júlia? Não, obrigada. Vai, responde a tua. Eu vou falar um, mas eu não falo tão bem assim quanto o Merijão, mas eu vou falar Jonas, porque ele foi mandado para um lugar, ele não foi, ele foi para outro. Aí Jesus botou lá na barriga do peixe grande, para ele poder aprender a lição dele, para ele poder fazer o que Deus manda. Eu me identifico muito com isso, porque às vezes a gente quer fugir do que Deus tem para nossa vida, achando que vai dar um jeitinho ali, um jeitinho aqui, mas eu vou falar assim, não vai dar jeitinho não, você vai voltar aqui, você vai lá pro lugar que você tem que estar. Não tem como fugir do propósito, né? Fugir, é igual o Leonardo quando quer parar de pregar. Gente, eu tenho medo de ter oportunidade depois desse cara. Uma vez botaram na prova para poder ter oportunidade na terça jovem depois dele. Não faz isso comigo, não faz não. No monte, a Mauro deu pra ele pregou, aí a Mauro depois, Tiago, não existe. Não existe, Tiago. Quem é Tiago? Agora vai encerrar de vez. Ele virou, não quero mais falar não. Bem brevemente, rapidinho. Como a Júlia quer ser lembrada? Nossa. Ih, é forte isso. Nossa, que difícil. Pode pular depois. Vai, então vai o Léo. Gente. Como o Léo quer ser lembrado? Como o Diácono Leonardo. Essa pergunta vai vir pra mim não, né? Todos já. Vai encerrar Misericórdia. rapidão. Misericórdia. Homem de oração. Homem de oração. E forte. Você, como o evangelista Thales quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como servo, né? Porque servo, ele, em todas as áreas, ele tá disponível para poder servir. Então, acho que eu quero ser reconhecido como isso. Um grande servo. O Thiago, eu acho que eu quero ser lembrado como amável. Eu acho que foi quando as pessoas lembrarem de mim, que eu faço assim, caramba, aquele menino, nossa, ele era amor puro. Ajudava muitas pessoas, quero ser lembrado assim. Agora, a Júlia. autoestima dele é melhor. Sabe que agora que vocês falando sobre isso, veio esse nome na cabeça, Dorcas. Meu Deus, eu pensei nela. Eu pensei nela. Nossa. Eu só não quis falar Ela porque o Thiago ia me ajudava, dar bronca. Ela O bronca. Ajudava, Ele o fala pessoal muito. chorava e depois ela vai e ressuscita. Ele fala muito dela, o Thales. Eu amo Dorcas porque Dorcas não tem qualidade de pregadora, de oradora, não tem nada foi disso. ressuscitada, Ela, assim, isso aí, ela fazia Quem as ninguém quer vestimentas. Quem ninguém quer cuidar. Eu quero cuidar daqueles que Isso ninguém aí. quer cuidar. Júlia, lindo! maravilhosa, Júlia! Perfeita! E foi esse, gente, o podcast com vocês. Muito obrigada por terem Gente, que honra. vindo, tá? Vocês são maravilhosos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Fala uma palavra de Deus Não, pra eles, pra encerrar. Então, eu quero
profetizar, porque eu acredito que eu sou profeta do Senhor onde eu estiver. E eu profetizo sobre a vida de vocês toda sorte de bênção, que dentro da área ministerial de cada um, Deus possa dar as ferramentas necessárias para que vocês precisem para continuar o ministério, para continuar a chamada. Eu profetizo que assim como desceu lá para quando Jesus estava orando no Getsêmani, o Espírito, o próprio anjo do Senhor possa descer para poder capacitar, dar revestimento e ser com a vida de vocês. E na vida sentimental, que Deus possa cumprir todas as promessas que um dia prometeu a cada um de vocês, porque só vocês sabem aquilo que pedem, só vocês sabem aquilo que o Senhor falou com vocês. Então, eu como profeta da parte do Senhor profetizo toda sorte de bênção. Amém! E eu falo que eu quero ser padrinho. Eu adorava, tá? É isso. Se inscrevam no canal, curtam para ter vários podcasts para vocês. Sigam também eles nas redes sociais. Leonardo vai lá ver suas pregações de Leonardo, que é maravilhoso. Nossa sobrinha Júlia é maravilhosa também, que vai ser como Dorcas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Beijo, obrigadão, gente. Tchau. Tchau.